Olá, queridos amigos. A carta de Paulo aos Romanos termina de maneira muito apropriada. No último capítulo, o apóstolo acrescenta à sua profunda mensagem teológica mais três últimas verdades. Primeira, na forma de agradecimentos e cumprimentos, busca evidenciar o valor do companheirismo cristão. Versos 1 a 16 e do 21 a 24. Segundo, alerta a igreja contra os falsos cristãos que queriam atrapalhar a obra de Deus. Versos 17 até o 20. E conclui confirmando que o grande mistério profético anunciado desde o Antigo Testamento havia se cumprido em Cristo. Aquele que abre um caminho de volta para a presença do Pai é o Jesus que Paulo anuncia. Versos 25 até o 27. Após explicar o que é o Evangelho da Salvação e qual o papel do povo de Deus na proclamação dessa notícia ao mundo, o apóstolo Paulo agradece o apoio dos seus companheiros de lutas, irmãos e irmãs valorosos que haviam sido doados integralmente à causa de Cristo. Foram usados por Deus para apoiar o ministério do apóstolo Paulo. Ele menciona de maneira especial uma irmã chamada Febe, descrita como protetora de muitos. Versículo 2. Ele também menciona muitos outros que arriscaram a sua própria cabeça, trabalharam no Senhor e apoiaram diretamente o ministério de Paulo em favor de Cristo. Na primeira parte do capítulo, então, os versos 1 a 16, são dedicados a essas saudações especiais que são retomadas posteriormente nos versículos 21 até o 24. Em seguida, o apóstolo Paulo se volta para o problema dos falsos irmãos que disseminavam discórdia entre a comunidade da fé. Se por um lado havia pessoas fiéis, por outro lado havia aqueles não comprometidos com a unidade doutrinária da igreja. Ele explica que essas pessoas devem ser identificadas e evitadas. Por quê? Porque provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina, diz o verso 17. Quem age dessa maneira não serve realmente a Cristo. Isso pode ser visto pelo fato de que, em vez de seguir a revelação divina, essas pessoas inventam maneiras de justificar a satisfação dos próprios interesses. A palavra de Deus não é a norma de sua vida. Além de abraçar as trevas, eles se dedicam a desviar aqueles que andam pelo caminho da luz, pois com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos, diz o verso 18. Esse, segundo Paulo, é um problema que só será definitivamente resolvido quando o Deus da paz se manifestar para destruir Satanás. Versículo 20. Concluindo o capítulo 16, e a própria epístola aos Romanos, Paulo retoma o seu tema inicial, o Evangelho de Deus em Cristo Jesus. Os versos 25 e 26 lembram que Paulo chamou de meu evangelho a mesma mensagem de boa nova da pregação de Jesus Cristo, sendo esta a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos e que agora se tornara manifesto e foi dado a conhecer por meio das Escrituras proféticas. A graça do Deus amoroso, que mesmo manifestando a ira contra o pecado, ao mesmo tempo estendendo a sua misericórdia em favor do pecador, teve assim satisfeita a sua justiça e manifesta a sua compaixão por meio da pessoa e obra de Cristo. E o Pai ordenou que essa boa notícia de salvação fosse anunciada a todas as nações, para que todos tenham a oportunidade de exercer fé obediente na palavra profética e confiar inteiramente nos méritos de um Salvador poderoso. Sabe por quê? Porque esse é o antídoto do céu contra o pecado. A graça de Cristo. No capítulo de hoje, especialmente, aprendemos que temos uma família já aqui, na Terra, formada pelos irmãos que nos acompanham em nossa caminhada cristã. Nossos companheiros de jornada, de lutas e desafios. Além disso, compreendemos também que devemos zelar pela verdade revelada, o que inclui afastar-nos dos inimigos da fé, os quais distorcem as palavras de Deus e enganam os que ainda não compreendem o Evangelho. Por fim, lembramos como o Evangelho de Jesus Cristo traz até nós a grande oportunidade de sermos redimidos para enfim habitar com o Pai Celestial.
Amigos queridos, encerramos com as próprias palavras de Paulo no verso 27, que diz assim: ao Deus único e sábio, seja dada a glória, por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. Bom, e assim terminamos essa jornada de 16 dias. Obrigado por me acompanhar. Lembre-se de você ler a palavra de Deus, você ouvir a voz de Deus. Isso é mais importante. Bênçãos para você, a sua família. Deixa eu orar rapidinho com você. Querido Pai, obrigado por tua palavra que alimenta o nosso coração e dá sentido à nossa vida. Abençoe este irmão e amigo que está acompanhando este vídeo e que a bênção também venha sobre a sua família, seus negócios, sua profissão, sua vida. É a minha prece em nome de Jesus. Amém. Amigos, amanhã nós retomamos o nosso estudo e vamos começar, sabe o quê? 1 Coríntios. Até lá.